Olá, muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar uma série de Papo de Planejador. Esse momento em que eu vou aguardar a colega e a prof, Dani Aissun, para trocar muitas ideias com a gente nessa tarde de quinta-feira. Essa live, ela vai ter sempre um propósito de trazer muitas orientações do planejamento financeiro para auxiliar. E o que a gente entende que é importante, né, nesse cruzamento de informações, tanto com relação ao planejamento financeiro, o planejamento previdenciário, eu puxando brasa aqui para o meu assado, né? Mas é importante que a gente comece a trazer essas reflexões que são importantes, porque às vezes pequenas mudanças no nosso dia a dia, elas vão ao longo do tempo refletir numa economia, na possibilidade de a gente poder levar a nossa... Aquele passeio que a gente está idealizando há bastante tempo, só que faltou o quê? Faltou pegar o papel e a caneta e começar a fazer planos e metas, né? Então agora está entrando aqui a minha prof querida. Olá, boa tarde. Boa tarde, deixa eu colocar, por favor, um filtro que ninguém merece. Ninguém merece essa live sem filtro, reza a lenda que nem dá sorte. Então agora a gente vamos botar um filtro bem bonito aí para assim, ó, Instagram nos entregar lindas. Será que esse aqui ficou bom? Não tô achando que eu gosto. Ah, tá aqui. Aí, ó, tá até agora com vício, né? Ali essa boca linda. Boa tarde. Boa tarde, Josi, tudo bem? Ai, vai ter que ser aqui no quarto mesmo, que é onde está meu escritório. Mas isso aqui vai mudar depois. Logo, isso aí, assim, ó, a gente vai ficar com a cara da riqueza. Então, estava falando aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, enfim, nossos seguidores, sobre o quão importante a gente usar um papel e uma caneta, às vezes, para colocar pequenos sonhos no papel, né? Então, eu vou deixar tu te apresentar aí primeiro, depois eu vou fazer... Eu vou ser tua cliente. E daí tu vai, ó... Ai, meu Deus. Porque eu não sei se tu viu, eu tô devendo até pra agiota, tá? Então, tu vai ter que me ajudar. Eu dei toda risada na chamada que você fez da nossa live. Sem brincadeira, tem muitas pessoas que eu conheço que, infelizmente, acabam, né, recorrendo num ato de desespero, e nada contra, né? Porque a gente sabe que a pessoa faz isso num ato de desespero. Mas então, quem é a Dani? Me diz aí quem é a Dani, para todo mundo te conhecer. Então, vamos lá. Eu sou a Daniela Aissun, sou planejadora financeira, franqueada na Super Rico, né? Sou professora também do MBA de Planejamento Financeiro, da Galícia, em parceria, né, com a Super Rico. Eu tenho mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro, então eu atuei, né, no Bradesco, no Itaú, por 22 anos em bancos. Eu fiz minha transição de carreira faz 2 anos e alguns meses para trabalhar com planejamento financeiro, também com educação financeira, né? Como educadora, eu gosto muito de dar aula, de ensinar, de fazer vídeo aqui, como você, para poder ajudar com o meu tempo e com o meu conhecimento cada vez mais as pessoas, para a gente realmente democratizar a educação e o planejamento financeiro, né? Nesse país que precisa tanto. Sim. É isso. Daí. E como é importante... E quero agradecer o convite. Ai, tá, imagina só, abrir o meu papo de planejador aqui, que eu vou trazer muitos colegas para a gente trazer muitas informações importantes. Eu sei, né, Dani, que a gente tá na rede social, a gente quer, né, desopilar um pouco, não quer ficar falando de boleto, de dívida, mas se a gente trouxer isso de uma forma leve, talvez as pessoas consigam dizer, não, mas isso eu consigo fazer. Olha, eu acho que isso aqui dá para mim começar, né? O importante é que se alguma fala desses minutos que a gente vai ficar conversando, né? Alguém implementar no dia a dia e aos poucos vai construindo, né? Vai escalando o degrau, assim, que vai despertando para essa necessidade de mudar. Porque não basta a gente dizer assim, estou endividado, estou num ciclo de endividamento, como diz nosso mestre Cerbasi, né?
tá no ciclo de endividamento, não sei o que fazer. Pois a gente vai dar várias pitadas aqui do que dá para fazer, né? Com certeza. Então, trouxe um case aqui de sucesso para nós, né? Porque nada melhor do que a gente passar conhecimento trazendo uma realidade prática, né? De repente, alguém que está nos escutando aí ou vai nos escutar no gravado vai dizer assim, essa pessoa meio que se parece comigo, né? Então, eu trouxe Com aqui, certeza. daí eu vou te pontuar. Inclusive, quem estiver assistindo ao vivo, conhecer alguém, depois compartilha, né, a live, pode ajudar outras pessoas. Exatamente. A gente quer aqui reverberar esse conhecimento que vai ser simples, prometemos que não vai ser nada assim, ai meu Deus, isso é do outro mundo. Não, dá para fazer de forma, né, prática. Então, assim, eu sou uma pessoa que trabalha na área da beleza. Meu filtro está me ajudando horrores hoje, tá? Então, O meu também. eu trabalho na área da beleza, eu tenho aproximadamente 6 mil reais eu ganho, né? E realmente, isso não é pelo menos aqui na cidade onde eu moro, não é muito difícil uma pessoa da área da beleza ganhar seus 6 mil reais. Mas eu gasto, Dani, 7 mil. Não sei porque essas contas elas não fecham. Eu tenho 39 anos, eu tenho um MEI aberto e muitas pessoas que trabalham na área da beleza optam pelo MEI por ser mais barato e tá tudo certo, né? Desde que siga as regrinhas lá. Só que eu tenho um problema, né? Um problema grande e um pequeno. O pequeno é, todo mês me falta 1.000. E eu tenho um bolo de dívida de 20 mil reais. Como eu saio desse enrosco que eu me meti? Que eu já peguei dinheiro com a agiota, mas não paguei toda a dívida, né? Então, o que eu faço? O que seria a tua primeira orientação para, né, seres humanos? Olha, José, assim, pelo que você está falando, a pessoa que ela está gastando mais do que ela ganha, né, provavelmente ela já está nesse ciclo mesmo de endividamento. Porque aí, se ela não tem uma reserva para cobrir o excedente, ela começa a usar pagamentos do cartão de crédito, a usar cheque especial, a tirar empréstimo. E aí, a hora que ela já não consegue mais, ou às vezes até ela já parou de pagar essas coisas, ficou inadimplente, e aí ela não consegue mais crédito com o banco, e aí talvez ela comece a recorrer à agiota, igual você falou, que aí já, assim, aí já se tornou um problema mais grave, né? Porque aí, enfim, já está devendo, aí começa a dever para a agiota, não sei nem quanto que chega a taxa de juros, né? Eu já cheguei a atender uma cliente que era 15%, mas eu já ouvi coisas muito maiores. Deixa eu te dizer assim, desse caos que eu tô contando pegou 3.500 emprestado, todo mês pagava 350 reais. Isso é só o juro, não amortiza o principal. Então, se o dia que ela tiver 3.500, ela paga tudo. Senão, ela vai pagar 350 todo mês, ad infinito, assim. Imagina. Entendi. Olha, assim, quando eu atendo os meus clientes, né, quando a pessoa me conta essa história, né, e, enfim, aí eu vou atender ela como planejadora, então eu peço toda a documentação para eu analisar, enfim, faturas, extratos, todas as dívidas que ela tem, para eu poder mostrar como que ela tá, qual o cenário que ela tá agora, né? Mas independente disso, né? Independente de uma análise que eu vou fazer, a pessoa ela tem que encarar a realidade que ela tem no momento, né? Não se vitimizar e nem, né, ficar brigando com Deus, com o mundo, no sentido assim, eu cheguei nisso, e agora ficar esperando um milagre. Não, tem que encarar a realidade, não ficar lidando com uma projeção ou esperando, né? Aí começa às vezes a jogar na loteria, deixa eu ver se eu ganho alguma coisa, será que Deus me ajuda? Não, você realmente tem que encarar que aconteceu isso, e aí pode ter sido por vários motivos, porque eu atendo as pessoas, o que eu percebo é que aconteceu alguma coisa na vida delas, que acabou desencadeando isso. Então, assim, às vezes uma separação, às vezes a chegada de um filho, às vezes a morte de alguém, ou a perda do trabalho, e aí, fora as crenças que a gente carrega, né, de escassez e de imediatismo, que faz, às vezes, a gente acabar, enfim, comprando coisas que a gente não precisa, né? Eu mereço, né? A gente às vezes fica naquela situação, né? Poxa, tá tudo tão ruim. Eu mereço essa bolsa, eu mereço esse sapato, para ter esses momentos de felicidade. Às vezes acontece também. Daí Exatamente. piora, né? Piora.
a situação, porque a pessoa não quer encarar, já tem pessoas que não queriam olhar a conta. Falou, não quero nem olhar, né? Só que assim, se você não encarar a realidade, nesse momento, as coisas tendem a não mudar. Então você tem que encarar realmente a realidade de fato, e depois, aí vamos para as coisas práticas, depois que você falou, não, eu preciso de ajuda, porque Eu tô só de aqui, ó, você... de caderninho para mim anotar tudo que vai me dizer aí. Não, pode anotar. Estou aqui para ajudar, e aí foi o que eu falei. Depois as pessoas podem compartilhar, enfim, eu espero que eu ajude você, outras pessoas e os seus clientes também, né? Principalmente ela ali, que ela é MEI, né? Então, assim, é interessante ela contribuir como MEI, caso ela precise de alguma coisa, né? Enfim, se acontecer uma invalidez temporária, que ela precisa ali do dinheiro, né? É um seguro que ela pode ter. Então, ela tem que contribuir todo mês também. Eu acho que você vai falar isso um pouco mais Sim, pra no frente. final eu Então, vou vender assim, meu peixe. Primeiro eu preciso fugir do agiota. Deve com me ajudar. certeza. Então, assim, primeiro ela encarar a realidade, né? Conversar com as pessoas envolvidas, as pessoas da família, que tem que saber, assim, se tiver filhos, marido, vai ter que conversar, porque tem que envolver todo mundo ali no que vai ser necessário fazer de redução e corte, tá? E a pessoa tem que estar disposta a realmente fazer uma mudança de vida, que pode ser sofrida por alguns meses, mas se ela não fizer isso, dificilmente as coisas vão mudar. E outra coisa, se ela não passar pelo processo da mudança, dificilmente as coisas vão mudar e ela não vai mudar também o mindset. Então, existe um processo para você. E eu tenho atendido clientes que estão me falando isso. Olha, que foi difícil, que está sendo difícil, porque tiveram que se desfazer de, de carro, né? Tiveram que se desfazer. Ainda não chegou a se desfazer de, por exemplo, um apartamento. Já teve um que cogitou, mas não chegou a isso. Mas parou de sair, né? Vendeu carro, vendeu algumas coisas, reduziu custos, começou a fazer renda extra. Então, você vai passar por um processo complicado para poder conseguir quitar essas dívidas e ajeitar as finanças. Mas é necessário. Só quando você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Né? Então, encara a realidade, dá o primeiro passo. Aí você vai ter que fazer um controle, anotar tudo que você gasta, fazer uma projeção do quanto que você já está devendo para os próximos meses. Então, isso vai pegar assim, anotei aqui, tudo que eu estou devendo ali, não, tudo que eu estou, todos os meus gastos fixos, tudo que eu tenho parcelado para agora e para os próximos meses. Pega também todas as suas dívidas, né, para anotar saldo devedor, quantas parcelas faltam, né, a pagar, qual a taxa de juros. Isso vai ser necessário para depois. No caso da pessoa que você está falando, eu acho que ela já está inadimplente para ter recorrido à Sim. agiota, né? Então, aí não vai nem conseguir fazer uma negociação dos bancos. O ideal é que ela pague esse agiota primeiro, para depois fazer uma negociação em que se ela já está inadimplente com os bancos para poder pagar o quanto antes as suas dívidas, né? E outra coisa, porque as pessoas, o brasileiro, né, na verdade, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pergunta o preço das coisas, né? Mas quando as pessoas vão tirar um empréstimo, elas não perguntam, parece que não quer saber a taxa de juros, né? Então começa a usar cheque especial, começa a usar o cartão de crédito, pagar o mínimo, tá, mas você está pagando uma taxa de juros, você não vai saber qual que é essa taxa de juros para poder realmente ver se é viável você fazer isso ou não. Então as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque não tem educação Sabe, financeira. deixa eu te fazer um comentário, né? Que eu trabalhei 12 anos em instituição financeira e eu era gerente de conta pessoa física. E a gente via nitidamente, assim, aquele cliente que precisava muito do dinheiro, ele entrava, se eu dissesse sim, tem crédito, ele pegava, me dizia assim, qual é o máximo de parcelas que eu posso pagar, e ele não olhava a taxa de juros. Daí, quando eu tinha um cliente lá que ele nem queria empréstimo, tinha né, uma condição financeira melhor, a gente ligava oferecendo, ó, tu tem 50 mil e a taxa é 1%. E aquela outra pessoa que precisava muito, a taxa era 8%, por exemplo, né? Então, assim, essa disparidade de quem não precisa, a gente oferece uma taxa de juros bem baixinha e quem precisa não tem esse hábito de questionar. Tá, não, mas eu quero fazer em menos vezes e eu quero um juros menor. E fazer esse leilão entre os bancos, né? Ó, o banco tal me ofereceu tanto, quanto é que vai me oferecer? Não tem esse hábito, né, Dani?
verdade, é Ó, verdade. Não tem esse hábito. a dona Vera tá mandando aqui, ó, palminhas pra Dani. Ah, minha mãe. Ó, a Andressa falando que a probabilidade, se não tiver uma mudança de comportamento, é cair no mesmo buraco. E realmente, é bem isso. Exatamente. Primeiro mudar o comportamento. Mas e tu não acha que assim, é Tem que difícil? passar, tem que passar pelo E processo, não tem assim, jeito. às vezes a vergonha, né, de chamar o companheiro, a companheira dizer assim, puxa, me meti numa enrascada, porque geralmente os casais não, né, não têm essa cumplicidade, né? Um não sabe das dívidas do outro. Isso já é uma barreira para a gente superar, né? Para dizer assim, ó, chama a família e diz não tem mais pizza todo final de semana, porque a gente agora precisa economizar. Isso é uma barreira a ser É, superada. olha, isso é difícil mesmo. É ideal, claro, que o casal faça, inclusive, um planejamento ou um serviço de equilíbrio financeiro juntos. Ou se aconteceu alguma coisa, por exemplo, com a sua cliente, ela conversa com o marido. Tem que falar, porque como que você vai, assim, a família inteira vai ter que entrar num processo e a outra pessoa não vai ficar sabendo. Já aconteceu de clientes, de eu atender clientes que preferiram fazer sozinho, né? Só que o cônjuge estava sabendo. E aí o que aconteceu? Alguma coisa do tipo assim, o cônjuge já emprestou dinheiro, já é, a pessoa investiu um dinheiro e perderam tudo, e aí assim, ficou numa situação ruim o casamento. Então a pessoa foi procurar um planejamento para ela se organizar para depois fazer um com o cônjuge. Já aconteceu isso. Mas assim, já estava acontecendo atritos ali por conta de dinheiro, né? Mas existe a Mas possibilidade, Dani, por exemplo, assim, porque sabe quando o nutricionista te dá um monte de tarefa, assim, tu fica assim, isso aqui é muito difícil, nem vou querer. sim, Existe a possibilidade de se eu estou endividada, eu não quero nunca abrir o jogo com meu esposo, porque ele vai dizer, te falei. Sabe aquela frasinha que ele fala, te falei? E se eu não quiser? Existe a possibilidade de eu tentar organizar minha vida financeira sozinha, com muito empenho, sem envolver a família, ou tu acha que é impossível? olha, sempre existe. Só que assim, vai depender do seu combinado com o seu companheiro. Porque vamos supor, dependendo do nível de endividamento que a pessoa tá, tem casos até, né? Nosso mestre Cerbasi já falou, e eu já peguei casos assim que tem que envolver advogado, porque você tem que realmente entrar com processo, porque aí o juros está muito abusivo, a pessoa não vai conseguir pagar. É necessário um caso assim de superendividamento até entrar com processo. Mas assim, a pessoa vai ter que fazer uma limpa mesmo no orçamento. E não é só fazer cortes e reduções na vida social. Principalmente, ela vai ter que mexer no essencial, porque hoje, às vezes você mora num lugar que você paga um valor de aluguel e você vai ter que ir para um lugar que você gaste menos. Né? Tem casos extremos que às vezes a pessoa vai ter que até morar com alguém da família. As crianças estão na escola, às vezes vai ter que mudar de escola, paga um convênio, às vezes vai ter que pagar um convênio mais barato. Claro que esses são casos extremos, a gente tenta primeiro olhar outras coisas para poder ajudar a pessoa. Mas se for necessário, vai ter que mexer nisso. E quem não está disposto a mexer nisso, não vai sair, desse ciclo de endividamento. A pessoa, quando ela entra num processo que ela está nisso, igual você falou, ela tem que estar disposta a realmente a mudar a vida e passar pelo processo para depois, mais para frente, ela começar a guardar, se organizar e guardar para os objetivos dela. Ó, Então vai ser difícil. Pode falar. A Jai colocando aqui que casos extremos o tratamento é choque, né? É verdade. Botou É até um verdade, porque assim, raiozinho ali. Mas, Dani, tu acha assim, na maioria dos casos de endividamento, porque eu vejo geralmente duas soluções, né? Ou a gente economiza, né? Gasta menos, ou a gente ganha mais, né? Existe uma possibilidade. Olha, se eu ganho 6 mil por mês, e se eu fizer um curso, e se eu der uma aula, e se eu prestar uma mentoria, e se eu quiser vender bolo no final de semana, eu posso ganhar mais, né? Mas geralmente essa questão do ganhar mais é mais difícil, as pessoas não enxergam essa possibilidade, né? olha, eu acho assim, a pessoa pode fazer renda extra, sim, para ajudar, mas ela vai ter que passar por um processo de fazer cortes e reduções e economizar, sim. Porque, assim, ganhar alguma coisa extra não é a solução. A solução é você viver um degrau a menos. Então, você tem que passar por esse processo. E eu vejo até muitas pessoas aqui na internet falando assim, o pensamento de abundância é você não pensar em economizar, é você pensar em ter mais dinheiro. Só que eu vejo muitas pessoas
desperdiçando dinheiro, pagando serviço que não usa, comprando roupa e deixando com etiqueta no armário, comprando comida e a comida vencendo. Isso para mim é um desperdício de dinheiro, você está jogando dinheiro no ralo, né? E se você não olha, então, para essa parte também de desperdício, não vai adiantar você ganhar mais, porque sempre você vai ganhar mais e aí você vai começar a gastar aquilo que você está ganhando. E aí, uma hora que você fica sem um trabalho, ou você não consegue fazer uma renda extra, aí o que acontece? Você vai se endividar, né? Então, você tem que realmente viver um degrau a menos, né, para poder guardar a diferença para o seu futuro, para os seus objetivos e para o seu futuro. E para quem não mudou seu comportamento ainda para chegar nisso, tem que passar por um processo que pode envolver, sim, fazer renda extra, vender coisas que tem na sua casa, mas também vai ter que economizar. E se é possível fazer sozinho, só que isso é mais possível quando um dos cônjuges que paga o essencial. Porque se tiver que mexer no essencial, aí o cônjuge vai ter que saber. Por exemplo, se você tiver que mudar de casa, vender o carro, mudar as crianças de escola, mudar de convênio, enfim, o cônjuge vai ter que saber, os filhos vão ter que saber, aí vai ficar complicado. Por isso que o ideal é você estar disposto a mudar e também ter conversas difíceis com as pessoas, porque senão fica complicado, né? Até para você, por isso que também o Mestre Servaz fez o livro lá, Casais, né? Enriquecem juntos. Enriquecem juntos. Porque depois você pode prosperar junto com o seu cônjuge, se você dividir isso com ele, né? O Thiago está dizendo que é uma dica de ouro. Realmente, assim, mudar a mentalidade só que virar a chavezinha é difícil, né, Dani? Eu sei, mas não é impossível, né? E bem assessorado, né, com um profissional que vai, de repente, te auxiliar ali, assim, a gente entende onde é que tem mais sofrimento. Eu não quero ficar sem a minha pizza da sexta. Me corta tudo, mas não me corta a minha pizza. A gente preserva, então a gente pode começar, né? Porque pequenos cortes são importantes nessa mudança de mentalidade. Mas a gente tem que entender também, nesse planejamento, o que é um sofrimento extremo para aquela pessoa. Porque senão eu travo e não entendo, né? Não. Se tu vai me cortar tudo, vou parar de brincar, também não quero mais, né? Deixa a vida louca me levar. Então, a gente tem que mudar a mentalidade e começar várias pequenas atitudes. Falar com o esposo, enfrentar a fera, né? A família. Ou a esposa, companheira, enfim, né? Independente de gente tem que enfrentar ali. Eu errei, me ajuda. Acho que duas pessoas, o Servaz que fala, né? 1 mais 1 igual a 3, né? Porque sou eu, meu esposo, a união de nós dois é que forma um outro ser. Então, mas eu acho que se fizer tudo junto, né? Olha, eu tô mudando a minha mentalidade devagarzinho, eu tô economizando em alguns serviços que eu não utilizo, eu posso tentar uma fonte de renda um pouquinho maior. E assim, realmente, esse livro do Servaz, a gente estava no Merchan, né? Ele tem para nossa live aí, hein? É verdade. O Segredo de uma Vida Simples, né? Eu li esse livro. É sensacional. Muito bom. Sabe que eu vou fazer agora uma prova de fé minha. Eu troquei meu carro, que era zero, maravilhoso, amava. Claro, comprei fiz uma negociação e hoje eu ando com um carrinho mais simples. De vez em quando eu digo, eu vou na concessionária. Daí vem o Servaz assim, olha a vida simples. Eu digo, é verdade, foco. Então, eu acho que é difícil pra gente, porque depois que a gente acostuma, todo mundo acostuma com o que é bom, né, Dani? Quem não, né? Poxa, Sim. Eu vou viajar de primeira classe, não vou querer ficar lá depois tudo apertado. Mas a gente tem essa mentalidade. Sim, a gente tem que, acho que, viver de acordo com a nossa realidade e buscar ser melhor, né? Mas qual é a realidade hoje? Viva de acordo com esta realidade. E dá para você fazer coisas dentro dessa realidade que também... Porque, assim, o que tem mais valor não custa tanto, porque você está com a sua família, você está com seus amigos, com as pessoas que você ama. É claro que vai envolver dinheiro, mas você pode fazer isso gastando um pouco menos e se planejando para o futuro, né? Tem um outro livro que eu acho muito bom, além da Riqueza da Vida Simples, que é Essencialismo. Então, mas aí eu acho que o autor é americano.
Mas é um livro muito bom, que eu gosto bastante. Ah, tem vários, né? O Segredo da Mente Milionária, Sim. tem Quem Pensa Enriquece, tem vários livros que falam dessa mudança de mentalidade. Mas na prática, assim, quando eu atendo as pessoas que estão endividadas ou gastam mais do que ganham, eu trago vários cenários para elas, trazendo as mudanças que elas teriam que fazer, incluindo venda de bens, se for necessário, mesmo que ela já fale que não quer. Por quê? Para ela visualizar o que ela pode fazer. Porque às vezes a pessoa ela acha que ela está num beco sem saída e ela tem saídas que ela não quer enxergar, ela não quer fazer. Só que ela tem algumas saídas que ela pode usar. Então eu gosto de trazer para ela olhar ali. E outra coisa, você mostrando que ela vai ter que reduzir algumas coisas. Então, reduzindo, claro, o social, não tudo, porque a gente precisa, né, também, senão a gente vai acabar ficando deprimido. Você não sai, não faz nada, né? Ah, eu minha pizza de sexta-feira. Mas dá para reduzir. Você assiste, né? Você tem pacotes de streaming. Você usa tudo? Tem, enfim, tem pacote de TV a cabo. Tem que olhar ali, tudo que você pode reduzir. E depois a gente vai para o essencial também. O que pode reduzir? Para conseguir que a pessoa chegue pelo menos no 100%. Agora, se ela ainda estiver endividada, vai ter que reduzir ainda mais. E aí, se ela puder fazer renda extra, se ela puder vender alguma coisa, ótimo, porque aí ela começa a tentar, enfim, pagar essa dívida que ela tem, né? O agiota, porque o que eu vejo desse caso que você trouxe, ela tem que pagar esse agiota e ela tem que pagar o meio, né? Essa é a prioridade, a gente tem que priorizar as coisas, essa é a prioridade. E aí depois vai para negociar as outras dívidas que ela tem, provavelmente com cheque especial, com cartão de crédito. Sabe que E isso vai passar por redução, corte, venda de coisas, renda extra, vai passar por tudo isso. Sabe que a advogada adora prazo, né? Ah, eu sou a louca do prazo. A gente quer saber prazo para tudo. Quando eu negocio com um cliente, digo, ó, vai ser tanto de prazo. E daí, Dani, assim, se tu dissesse assim, nesse caso aqui, né, se a pessoa mudasse essa mentalidade, chamasse a família e dissesse assim, tô lascada, preciso da ajuda de vocês, vamos ter que fazer alguns cortes, vou ter que fazer algumas rendas extras, enfim. O que tu acredita, assim, que dentro de uma normalidade? Ó, a pessoa está devendo 20 mil reais. Tu acredita que em um mês, 6 meses, um ano, quanto que ela conseguiria, assim? Vamos imaginar que ela não seja nota 10 em todas as tarefas. Mediana. O que tu acredita que ela consiga superar, se comprometendo e mudando a mentalidade? Olha, pelo caso que você trouxe, se ela realmente estiver disposta, né, a fazer concessões, às vezes até vender algumas coisas, porque aí eu vou ter que saber, né? Tem carro, né? Enfim, tem alguma coisa, o que está disposto a fazer, alguém vai te ajudar, né? Às vezes o cônjuge segura a onda em algumas coisas. 6 meses é um prazo que ela consegue se organizar assim. Já dá para Já conseguir peguei, arrumar a casa, assim, minimamente, né? Fugir do sim, agiota, se ela se eu já pagar. peguei, ela tem que pagar esse agiota, é a primeira coisa, né? Mas daria 6 meses. Eu já peguei casos, assim, de endividamento maior, que a pessoa conseguiu, pelo menos chegar ali no 100%, ainda está com as dívidas, né? Mas ela conseguiu chegar no 100% do orçamento. E aí agora a gente, em 3 meses. Olha. Aí agora a gente tá tentando fazer com que sobre para ela conseguir ir eliminando essas dívidas, para só depois criar reserva. Então, a gente vai imaginar que assim, é um caso que vai demorar aí pelo menos, não sei, mais um ano, até conseguir quitar tudo, mas pelo menos a gente conseguiu chegar naquele nível de 100% do que ganha. Sim, Né? E aí eu tô o que ganha e o que gasta empata. Não sobra um real para uma bala empatou. chachá, que nem diz meu Não. marido, mas tá empatado o jogo. Sim. Aí agora tá fazendo renda extra. Então, primeiro foi aquela coisa assim, a renda extra ficou para depois. Quer dizer, a pessoa escolheu deixar para depois, mas ela conseguiu reduzir, ficou no 100%. Agora tá fazendo renda extra para conseguir pagar as dívidas, né? Como tem, assim, normalmente, quando essa questão de dívida, a gente também tenta construir uma pequena reserva junto para caso aconteça alguma coisa, não ter que recorrer a um crédito. Uhum. Né? Então, a gente também fez isso, né? Tá tentando antecipar
mas também tentando criar não uma reserva que seria o ideal, que aí é dependendo, né, se é CLT, servidor, Sim. de 6 meses, 3, 6 ou 6 meses ou um ano. Mas pelo menos uma pequena reserva para caso aconteça algum imprevisto, não ter que recorrer a crédito novamente. Ah, então, E tá dando certo. antes de tapar totalmente o buraco da dívida, já vai construindo, né, também uma pequena reserva. É isso? Eu imaginava Sim, que a reserva a gente fosse fazer só lá quando a casa já estivesse arrumada, mas não, já começa aos pouquinhos. dependendo da situação, sim. Por exemplo, na situação da sua cliente, primeiro ela teria que chegar no 100%, pagar esse agiota, Sim. né? Vamos também ver essa questão de negociar se ela já está inadimplente. Aí sim. Aí já ia olhar, fez a negociação da dívida, agora vamos construir uma reserva junto com esse pagamento da dívida. Mas é legal fazer junto, porque senão, se acontece algum imprevisto, você já vai lá e cai no crédito de novo. Sim. Mas tudo depende da situação do cliente. Tem que ver, tem situações que não tem jeito, a gente vai ter que resolver aqui primeiro isso, não vai ter reserva que vai. Se você tiver reserva, inclusive, vamos pegar essa reserva e vamos Sim, pagar. quando Né? botar um dinheirinho lá no banco, quando vê, já tem um sem juros lá. Já pegaram teu 100 pila que tu Não, guardou. vai tudo vai depender da situação do cliente para poder ajudar ele a resolver a situação. E ele tem que estar engajado. Né? Como eu tenho cliente que. Cliente não, eu tenho pessoas que eu já conversei que não quiseram fazer, porque realmente queriam uma solução mágica, e solução mágica não existe. Eu já até falei isso numa live, acho que com a Thay, que assim, se você vai procurar, é igual você procurar um nutricionista para emagrecer e falar, olha, eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer pão, nem tomar cerveja, nem comer pizza, nem brigadeiro. E aí, tipo, então, Daí a nutricionista vira não para vai. assim, quando tu descobrir isso, tu me avisa que daí eu vou ficar rica. Exatamente, não tem jeito. Aí tudo bem, ela pode até tomar um remédio, né? Só que aí o remédio vai ter efeito colateral, igual se você, eu vou tirar um empréstimo. Isso daí mais pra frente vai te dar problema. Sim. Então, a pessoa tem que realmente encarar a realidade, passar pelo processo, e aí sim ela vai conseguir mudar para a vida inteira. Tudo o que ela vai passar esse processo, porque eu já fiquei endividada, apesar, pode parecer que não, mas já quando eu Todos tinha 20 nós. E, anos. nossa, eu aqui, meu passado também me condena. Sim, eu tive, quando eu tinha 20 anos, eu fazia faculdade e gastava pra caramba, né? Eu trabalhava em banco, queria sair, e aí meu pai teve um problema de saúde grave, e aí eu tive que assumir a faculdade, eu pagava carro, eu acabei me endividando, e só que aí depois que eu passei por isso, eu fui lá, eu vendi o carro, quitei a faculdade, comecei a guardar dinheiro, aí eu virei aquela pessoa super econômica, até demais. Aí depois, ainda bem que depois eu fui para o equilíbrio. Mas eu passei por isso também. Né? Então, e eu, por ter passado por esse processo todo, que eu sei como que é, e hoje eu sou planejadora financeira. A Jai dizendo que não, que ela é tão dura desde sempre. Também a mulher, ela é dos números, né? Nasceu já de certo fazendo conta, né? Claro que ela não. Mas agora vem uma fala interessante, né? Que mudando esse meu pensamento, construindo também essa minha ideia do quão importante é a gente, cada decisão de compra, analisar se é importante ou não. Às vezes eu me vejo assim, viajar é meio pão dura, sabe? Eu digo, acho que não vou comprar. Meu esposo foi no final de semana com as crianças para o shopping, com os meninos. Sabe que eu tenho uma prole, né? Eu tenho 5, né? Tenho 4 filhos Eu tenho enteados 5 filhos. ainda. Nossa. Isso, Nossa, Josi, eu não não sabia, sabia. que Por isso legal. que eu tô devendo pra agiota. E daí, o meu esposo disse, eu vou levar os guris pro cinema, pro shopping. Eu disse, vai tu, que eu vou me afastar daquele ambiente de sedução. Que o Sebase também fala, né? Afasta de mim esse cálice. Então, é isso. Às vezes eu me pego dizendo assim, será que eu já tô demais? Será que eu tô ficando pão dura demais agora? Porque daí, às vezes, porque o que acontece quando a gente tá naquela ânsia de compra sem noção, né? Compro e fico muito feliz. E depois vem a tristeza que não precisava ter comprado. Agora eu já tô comprando triste. A pessoa já tá com essa dificuldade. Então, mas enfim.
Agora eu vou começar a Sim. vender meu peixe aqui, tá? Porque ela tem uma dívida, não te contei, né? Não te contei que eu tenho uma dívida de 4.300 no meu MEI. Porque eu abri o meu MEI, né? Porque o MEI, às vezes o pessoal ali, né? Os nossos colegas me interpretam mal. Ah, tu não gosta do MEI? Eu gosto. Por exemplo, o MEI vai aposentar minha mãe, né? Porque minha mãe também trabalhou na área da beleza, tinha pouco tempo de contribuição, não tinha condições financeiras de pagar, tá tudo certo. Mas, por exemplo, uma pessoa nova que começa a pagar MEI e às vezes tem um tempo de contribuição bom, tem que pesar, não é assim, pá, MEI é bom sempre, né? E daí, assim, o que é essa minha cliente? Agora eu vou revelar para o Brasil, não era eu que estava endividada, não é eu que estou devendo para a Giota. Ah, e isso todo mundo já sabia, né? Mas ela deve 4.300 de MEI. E sabe qual é o problema, Dani? Que eu abri um MEI e não pagar todo mês me gera vários problemas. 4 problemas. Primeiro, eu gero uma dívida, né, com o fisco. Segundo, o fisco vai bater na minha porta e vai dizer, vem aqui, tu tem que me pagar, senão vai entrar com uma execução fiscal e tu vai me pagar por bem ou por mal, porque eu vou te bloquear tuas contas. Terceiro, ela não é mais segurada do INSS. O simples fato de ter... É que nem a receita da nutricionista, né? Não adianta sair de lá com o que tem que fazer e que não fazer. Aí eu tô emagrecendo só com papel. Não, abriu o MEI e não pagou? Se não tá pagando, muito provavelmente mais de 12 meses saiu do seguro. Quando acontecer qualquer coisa, não vai receber benefício do INSS. Não adianta chorar. E daí o quarto e o pior... Às vezes, porque a Receita vai bater na porta, vai te notificar, tu diz, ó, quer pagar até 60 vezes? Eu não sou Casas Bahia, mas eu parcelo. Mas esse tempo de contribuição que eu parcelei não vai contar para a carência da minha aposentadoria. Então eu fiquei ali, digamos, pagando 5 anos, paguei o meu MEI atrasado. Estou pagando lá 40 pila por mês, ad infinito para a Receita Federal. Esse tempo não vai contar para minha carência da aposentadoria, aqueles 180 boletos pagos em dia para me aposentar. Então é o dinheiro posto fora, né? Então, vai abrir o MEI, tem que pagar em dia. Não vai pagar em dia, então fecha esse bendito desse MEI e faça recolhimentos intercalados. Não é o mais certo fazer? Não é, mas pelo menos não cria uma dívida, né? Mas enfim, ela não Verdade. fechou o MEI, tá com o MEI aberto ainda, Me- tá com essa Mesmo que ela dívida. mesmo que ela pagasse à vista, o total, também não iria contar? Não, porque tá pagando atrasado. Vai entrar lá por extrato previdenciário, vai aparecer assim, a competência de janeiro de 2020 foi paga. Daí vai ver quando? Ah, foi dia 6 de julho de 2023. Não conta, Não né? conta. Porque não Pois é em é. dia. Ah, mas eu paguei com juro, correção monetária, puxão de orelha do leão. Não conta, né? Então, tem essa dívida, claro que ela já está fazendo parcelamento, às vezes paga, às vezes não paga, né? Porque a gente precisa mudar essa mentalidade dela. E como é que muda, Dani? Dá uma pista aí pra gente. O que a gente faz para esses seres humanos dizer assim, eu vou sair desse fundo do buraco e vai ser hoje. Então, falando um pouco do que você tinha falado lá de economizar demais, só para não perder, né? Uhum. Eu também já passei por isso, viu? E acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Agora, para sair dessa situação, pelo que da pessoa que você está falando, ela vai ter que pagar essa dívida do MEI e pagar o agiota. Sim. Então, ela vai ter que fazer tudo aquilo que a gente tinha conversado para mudar a mentalidade. Vai ter que encarar a realidade, aí ela vai ter que fazer um controle para poder colocar ali todos os gastos dela, né? Sejam eles essenciais, e também o que ela já tem de projeção de gastos aí para os próximos meses, do que ela já está devendo, porque, por exemplo, se ela tiver que pagar a dívida do MEI, mas talvez ela vai ter que continuar pagando o MEI, né? Ou colocar ali. O melhor, então, antes de chamar a família para dizer, puxa, eu errei, é começar a botar no papel algumas coisas, dizer assim, ah, esse aqui é o tamanho da minha... Ou não, eu vou para a família, mas sem os números, porque daí pelo menos um puxão de orelha menor. Tu acha que o Não, melhor é saber os números? tem que saber tudo, vai ter que chegar e conversar, porque assim, sabendo os números, você vai entender o quanto que você tem que realmente economizar no mês ou fazer de renda extra para você conseguir pagar isso mais rápido.
no tempo mais rápido, né? E aí vai ter que fazer redução. Então, olha, vai ter que cortar algumas coisas, nem que for temporariamente, né? E reduzir algumas coisas também. Então, olhar ali, colocar tudo no papel, na planilha, enfim, ou no aplicativo, no que for melhor para a pessoa, para ela poder olhar um por um, ver o que pode cortar ali. Então, assim, a alimentação, evitar alguns gatilhos, que nem você falou do shopping, né? Por exemplo, se esse é um gatilho para você, evita aí. Se para você, por exemplo, se você ficar muito cansado, aí você vai chegar no final do dia, vai pedir comida, vai pedir um iFood, vai comprar, já deixa a comida pronta, né? Quando vai no mercado, enfim, Não sim. vai com fome. Você... Essa daí eu já sei. Não levo nem eu, nem minha prole no supermercado quando estamos com fome, senão Deus defenda. Se eu taco cartão de crédito Não. ali, já morremos ali mesmo. Não, na verdade, assim, às vezes outra pessoa, eu tenho clientes que falam assim, mas tudo aumentou. Não, tudo bem, eu sei, só que aí você vai ter que fazer, por exemplo, você come carne todo dia, passa a comer carne um dia sim, um dia não, aí você troca por frango. Tem que fazer tem que realmente olhar tudo, sabe? E tem coisa assim, se você for olhar para fazer economia, que se eu for falar de economia, assim, Não, né? vamos Mas é pegar tudo. leve, senão Vai, eles vão, o povo corre de nós. Vai devagarzinho, a gente está aqui no papo mas da é que mesa. se for para economizar, dá para fazer um monte de coisa, né? Enfim, aproveitar a luz do dia, de tirar as coisas mais cedo para descongelar, não precisar usar o micro-ondas, dá para você economizar com várias coisas. Mas, enfim, olhar ali, colocar na ponta do lápis, olhar tudo, evitar gatilhos que te façam gastar mais, se perguntar antes de comprar, se você precisa, se você pode fazer aquela compra. Né? Às vezes, se você deixar para mais para frente, você vai ver que você nem precisava. Outra coisa, vestuários, acessórios, é uma coisa que eu já falo para as pessoas cortarem. Quando elas estão no nível de endividamento alto. Eu falo assim, ó, vai comprar só o que for essencial. Quem tem filho, criança pequena, tem que comprar, porque as crianças crescem, mas assim, você não consegue ficar ali, sei lá, 3 meses sem comprar alguma coisa? 4? Não, consigo. Então, não vai comprar nesse tempo, até a gente conseguir se acertar, né? Porque tem coisas que são mais importantes. Sim. Tem alguma coisa em casa que dá para vender? Tem. Não, não tem. Dá para fazer uma renda extra, né? Vamos olhar se dá para ganhar dinheiro, fazer alguma renda Já ia extra. falar em vender, assim, às vezes a pessoa fica assim incomodada. Eu vou lá na marketplace do Facebook largar lá minhas panelas, velha. Mas a gente Sim. mas tem tanta. Eu estava vendo hoje na minha lavanderia, eu tenho 3 cadeirinhas de carro de criança. Eu disse, meu Deus, tenho que desovar isso aqui, porque isso aqui só tá travancando, né? Mas daí, assim, às vezes, puxa, não me pego de capricho de ir lá botar, né? Ou doar também para quem precise. Ou doar também, porque só de você tirar essas coisas da frente, a energia já melhora, né? Deixa, Então eu acho. deixa eu te E eu já atendi pessoas confessar. também Desculpa, vai, falam. finalizei. Não, eu falo assim, eu já atendi pessoas também que às vezes as pessoas começam a procurar, eu vou eu vou refinanciar o meu carro, vou colocar meu imóvel em garantia. E assim, são tipos de empréstimos que você pode fazer sim, só que precisa de uma análise antes, porque senão você pode queimar, se você não tiver passado por um processo de reeducação, de economizar, de fazer uma renda extra, talvez, você pode acabar entrando num outro endividamento e perdendo seus bens, porque você não vai conseguir pagar. Então, é necessário realmente uma análise, alguém em conjunto para olhar. Então, precisa de mudança de hábito, mas também tem a parte técnica de algumas análises para você conseguir realmente fazer uma estratégia eficiente e inteligente para o seu caso. Claro que a mentalidade é o mais importante, né? E você realmente querer que essa mudança aconteça, né? Mas depois você vai ter que realmente traçar estratégias para que seja mais eficiente para você conseguir, para essa sua cliente, essa pessoa que você falou, esse caso, conseguir, enfim, gastar menos do que ela ganha e saldar as dívidas que ela tem, para ela conseguir guardar para o futuro. E eu vejo quando importante é a figura, agora vendendo os nossos peixes, né? Do planejador financeiro, porque a gente consegue achar luz no fim do túnel, onde a pessoa às vezes ela tá tão ali, né, nervosa,
pilhada com aquela função, todo dia boleto, e-mail, e mensagem, e ligação de 300 mil call center te ligando, que tu não acha uma solução. E às vezes são pequenas soluções em várias direções que a gente somando começa cada mês, né, e melhorando. Mas precisa vir alguém de fora, né, Dani? Muitas vezes a gente não consegue enxergar. E eu já acompanhei alguns clientes, né, fazendo análise previdenciária, que as soluções eram simples. Eu tinha um cliente que ganhava seus 3 mil reais, ele tinha conta em 6 bancos. Eu disse, meu Deus, tu tem mais conta que eu, que tanto dinheiro que tu tem, vai ter tanta conta. E ele, pois é, pois é, pois é. Daí a gente começou a somar. Daí vem para a minha última fala aqui, porque também nós estamos falando de um monte de coisas, o pessoal fica meio nervoso. Eu tenho problema com planilha, Dani. Eu tenho problema com... Eu fiz o curso de inteligência financeira do Serbasi e ele veio com aquela planilha imensa, né? Como é que tu conduz, assim, geralmente os clientes que gostam de planilha, dizem assim, Dani, não me vem com planilha que eu vou tacar fogo. Ou precisa ou não precisa, obrigatoriamente da bendita da planilha? Olha, para mim a planilha é a melhor forma de analisar, né? Não só de analisar, para mim, que eu uso para as minhas finanças, é uma planilha. E para analisar para os clientes, claro, eles podem usar a plataforma, aplicativo, fazer no papel, mas eu gosto também de fazer algumas análises na planilha. Mas assim, tem que ver o que a pessoa se identifica mais. Ela vai ter que usar alguma forma, não vai ter jeito. Alguma forma ela vai ter que usar. Não dá para guardar tudo na cabeça, né? Não, não dá. Então, se ela achar melhor ela anotar no papel, que seja. Montar uma planilha, que também não precisa ser a planilha da NASA, né? Pode ser uma planilha mais simples, mas que ela passa ali as anotações dela, pode ser. Ou se elas, né, conseguem usar ali uma plataforma, um aplicativo, tem bastante gente que consegue, e tem, na Super Rico tem, né? A gente concilia com Minhas Economias, pode usar também. Então, mas ela tem que encontrar alguma forma que deixe ela mais confortável. E tentar fazer isso pelo menos. Em alguns casos tem que fazer uma vez por semana até realmente ficar ok. Mas depois, redondinho, mas depois sentar uma vez por mês, que seja 1, 2 horas. Eu adoro fazer isso, mas não é todo mundo que gosta, mas tá suspeita, né? Não sei por que tá suspeita pra falar da planilha. É verdade. Mas, Dani, sabe uma coisa que eu sinto? O frio na barriga quando diz assim, tem que botar tudo no papel. E quando botar tudo, parece que cai assim, a estratosfera cai nas nossas costas. Meu Deus, eu não sei nem para que lado que corre, para onde é que é esse tudo. Dá para a pessoa começar aos poucos, né? Olha, eu me lembrei de 10 itens hoje, vou botar na bandida da planilha. Amanhã eu lembrei de mais 2. Vai construindo, né? Não, na verdade é assim. Eu vejo que não. Então tem que colocar tudo. Então, puxa a brasa pro teu assado aí, porque eu acho que tudo é... Eu já perdi o cliente no tudo. É porque se não colocar tudo, ela vai acabar se perdendo. Né? Então, assim, por exemplo... Não, eu digo assim, eu controlo... tudo. Desculpa só, deixa eu fazer excelência, né? Pela ordem, vou fazer uma justificativa aqui. Não é não botar tudo, mas assim, não no primeiro dia. Sentei aqui e não levanto enquanto não botar o tudo. Você entendeu? Entendi. Ah, não, tá bom. Né? Okay. Entendeu? Não, tem dia vai chegar tudo, mas não precisa ser... essa semana eu tenho que botar tudo na planilha. Ah, meu Deus, dá um buraco mais fundo que eu vou me atirar, porque eu não sei onde é que tá o tudo. Não, tá certo. Mas assim, para realmente acompanhar e ter uma ideia geral, você tem que ter tudo mesmo. E assim, normalmente o que é fixo, todo mês não vai mudar, depois pode ter uma variação, né? E eu gosto muito de controle também pelo cartão de crédito. Para mim e para alguns clientes funciona também. Então, assim, paga tudo no cartão, você vai acompanhando pelo cartão e vai anotando, né? Que aí você não precisa ficar guardando canhoto. Tem gente que guarda canhoto para anotar depois. Eu prefiro controlar pelo cartão tudo que eu vou pagando, tirando as contas fixas, né? E aí é bom até que eu vou acompanhando pelo limite também. Porque aí eu já sei até o máximo que eu posso gastar e aí fica mais fácil de controlar as contas. Mas você vai ter que, uma hora você vai ter que fazer isso e vai ter que incluir tudo, porque senão fica uma coisa... Tanto é que quando eu vou atender meus clientes, eu peço para eles me mandarem a documentação para eu olhar se ele colocou tudo. Porque se eu pedir um controle dele, às vezes ele não colocou tudo, né? Então,
tanto é que aí, às vezes as pessoas esquecem também. Ah, ela coloca lá, ela fez um Pix, ela não sabe nem do que é. Então, se você não faz esse controle, você esquece do que você gastou. Então, tem que ter um controle realmente de tudo. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Você vai encontrar a melhor forma, né, de fazer. Que nem eu tenho clientes que estão me mandando, que eles ainda também estão falando, não, Dani, calma, eu estou juntando aqui, eu já vou te mandar. Trabalho com Então, eles estão fazendo aos homeopatia, poucos. doses homeopáticas. Mas a Exatamente. gente tem que entender Mas, qual é o ritmo de cada um, né? De repente vai pegar a Jai sim. aí, a maluca dos números, né? Ela vai em meia hora tacar tudo, né, para nós. Agora eu, por exemplo, eu vou pedir prazo, eu vou pedir dilação de prazo. Tá certo. Mas é isso, Josi, assim, tem que, o principal para, acho que a primeira coisa é encarar a realidade, é não ficar lidando com algo projetado e se vitimizando, esperando um milagre acontecer, não, encara a realidade e vai em frente que você vai conseguir E não passar precisa pelo ser nada processo. dramático, né, Dani? Não precisa assim, eu vou cortar tudo, até meus pulsos, né? Não, eu vou entender o Não, tamanho do vou meu entender o que problema está e acontecendo, vai pegar um profissional que vai te assistir e dizer assim, ó, aqui de dói, mas aqui dói preferência. menos, aqui dói um pouquinho mais. O que é inegociável para ti, né? A gente vai estruturando, porque eu vejo assim, me corrija se eu estiver errado, posso falar um monte de besteira, não tô aqui com a minha prof, né? Ela tá me ensinando, mas é como se fosse um terno sob medida, não é? Cada um entrega. Claro que a gente tem ali uma espinha dorsal, mas cada ser humano age de uma forma diferente, tem prioridades diferentes, a gente tem que entender isso e dizer assim, ó, se aqui dói demais para ti, eu vou pegar, apertar do outro lado. Claro, Uma hora, de claro, repente, eu volto para esse aqui, mas hoje eu vou pegar lá do outro lado. Mas não é para ser claro. tão pesado, né? O Não, início, talvez. com, com certeza, assim. Claro que tudo depende do que está acontecendo, mas foi o que você falou. Cada um tem uma história de vida, carrega dores, né? Então, assim, a gente vai não dá para julgar ou tentar colocar o que eu acredito para mim, para as pessoas, né? Cada um valoriza algumas coisas, prioriza algumas coisas, cada um tem um tempo, né, também enfim, de despertar para algumas coisas também. Então, assim, é um trabalho em conjunto, eu com o cliente, né, para a gente chegar juntos ao propósito que ele trouxe. A única coisa é que, assim, independente da situação que a pessoa está, de endividamento, às vezes tem que, como comentaram aqui, tem que ter um tratamento mais, não de Choque. choque, mas, assim, por algum tempo vai ter que ficar, né, passando por um processo que vai ser essencial para essa mudança. Mas que o quanto antes E começar, não vai, né? Quanto antes. quanto E antes a gente, começar, melhor. no início dói muito, né? E cada dia vai doer um pouquinho menos, né? Mas Exatamente. tem que mudar esse mindset, tem que fazer, senão eu vou mudar essa história, né? Vou mudar o... E por mais que às vezes demore um ano, tu falou assim, um tempo médio de 6 meses. Sim, Poxa, quando a gente vê, passou um ano, tu diz, ué, já tô da, aqui. da, dessa sua cliente, tem casos que são piores, mas assim, dessa cliente, se ela se empenhar mesmo, e dependendo do contexto. E eu tenho uma cliente que ela estava falando para mim assim, esses dias, eu fiquei tão feliz que eu fiz uma viagem planejada, eu nunca tinha feito isso. E ela foi uma questão de que teve que voltar ali, né, para o equilíbrio financeiro e tá feliz com as coisas que ela está vendo que está mudando. Então ela já foi até picada por esse bichinho de economizar, né? Não deixa eu guardar dinheiro. Claro que tem que ser em equilíbrio, né? Se você vira Sim. aquela pessoa que não quer gastar com nada, né? Eu já teve cliente que eu atendi que eu tive que mandar gastar. Falei, gente, vai fazer essa viagem, você tem o dinheiro aí, pelo amor de Deus. Sim, Né? né? A Então gente tem tem que que. achar o equilíbrio de tudo, né? Porque senão. Exatamente. A gente tem que guardar para um futuro incerto, mas também tem que viver o hoje. Né? E tem que olhar para outras coisas também, né? Que é aquela coisa assim, às vezes ter uma vida mais simples e ter uma vida mais simples não é ter uma vida simplória, não é nada Não, não disso. é morar numa Né? casinha de Vale. sapê, né? E comer frutas e não Sim, poder e visitar só e passear na esquina, né? exatamente. É realmente poder achar valor e beleza e aproveitar pequenos, né? Um pôr do sol,
fazer um piquenique com os filhos. Ó, eu vou falar que vou fazer final de semana com minhas crianças. Fazer um piquenique, né? Fazer um bolo e ficar olhando o pôr do sol. Porque às vezes a gente pega e gasta lá, poxa, R$ 1.000 no final de semana no shopping, que eu tô fugindo dele. Depois volta assim, puxa, comi um monte de coisa que não devia, né? Me estressei, porque geralmente o shopping tá cheio, enfim. Mas é isso, são pequenas coisas que a gente vai mudando e vai. E a ideia é essa, né? Que esse nosso papo de planejador aqui, que a gente já está quase 1 hora falando, meu Deus do céu. Mas é isso, é trazer. Existe luz no fim do túnel, né, Dani? Não é um trem que vai passar por cima da gente, mas a gente precisa despertar para a necessidade de trazer luz para esse buraco. E por mais que eu acredito que a gente, sozinho, se não conseguir achar sozinho, busca um auxílio. Se não tem condições financeiras de buscar um planejamento que é super barato, né? Super rico, né? Eu já fazendo merchan para a empresa, mas busca conhecimento, tem tanta informação, né, em livros, nesses livros que a gente citou, né? Do mestre Com Sebastião. certeza tem livro, tem um monte de vídeo aí na internet. E outra coisa, autoconhecimento tem tudo a ver aqui com dinheiro também, porque quando a gente começa a olhar o que a gente está valorizando, a gente começa a se conhecer mais. E então, olhar para as finanças também é um processo de autoconhecimento, sim. E investir em autoconhecimento também ajuda nas finanças, porque você começa a se conhecer mais, você começa, às vezes, a valorizar algumas outras coisas, né, que às vezes você acaba gastando menos. Ou até gastando mais, mas te trazendo mais retorno. Sim, gastando Por exemplo, melhor, uma com alguma coisa que realmente vale a pena, né? Eu gastava muito dinheiro com viagem, claro, tudo planejado, porque já comentaram aqui que viagem é investimento na gente, mas é uma despesa, né? Você tem que planejar. E hoje eu gasto bastante com desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu estou sempre estudando, mas, claro, tudo planejado, né? Mas são coisas que eu acho legal de gastar dinheiro. Né? Pois é, mas assim, cada um. E só para finalizar aqui, numa das palestras que eu participei com o Serbasi, eu questionei, tive a honra de ser selecionada para fazer uma pergunta para ele na minha pós-graduação. E não sei se já leu o livro Adeus Aposentadoria, que ele escreveu. Eu não li, esse eu não li. Eu disse assim, questionei ele, como a gente faz as pessoas entenderem o quão importante elas começarem agora. E ele diz assim, descobre o sonho dessa pessoa. Verdade. E daí tu vai engajar ela na luta. Então, vamos terminar nossa live aqui, por favor. Coloca lá nos comentários dessa live qual é o teu sonho, hein? Vai que de repente a gente seleciona um ali a dedo, né? Para fazer compartilhar alguma informação importante. Foi um prazer, Dani, prazer imenso, né? Abrir papo de planejador com a minha prof, da minha pós-graduação. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar, adorei. Um beijo, obrigado por todo mundo que participou, quem vai assistir no gravado. E a ideia é essa, a gente poder trazer um pouquinho de conhecimento e verificar assim, não é impossível, pode ser doloroso no início, mas cada dia vai doer um pouquinho menos. E a gente tem sim como fazer um planejamento para cada tipo de dívida, né? Tudo tem solução, só não tem para a morte, diz a minha mãe. Exatamente. Mas tem que mudar primeiro aqui a cacholinha, né? Exatamente. Um beijo grande. Obrigada, beijo. Boquinha. Obrigada por todo mundo que participou, foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.